Salve pessoal, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal com o host ligeiramente gripado e num domingo barulhento, então espero que isso não atrapalhe tanto a qualidade do vídeo, mas é melhor fazer vídeo nessas condições do que não fazer vídeo. Também estou tendo um problema com a iluminação aqui, então estou usando uma metade iluminação natural, que é da janela do quarto, e outra metade as luzes aqui, então preferi deixar a luz principal apagada porque tá dando uma certa interferência aqui nas luzes, eu preciso ajustar isso. Mas o que importa de fato é a mensagem, o que importa de fato é o que a gente vai discutir hoje, que são que é um assunto sobre relacionamento, sobre profundidade de relacionamento, que é uma demanda que é muito comum na clínica. Para quem não me conhece, está aqui da primeira vez, eu sou psicólogo. Trabalho com psicologia, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e grande parte das demandas que vem para mim na clínica são ligadas a relacionamento. Eu acho que psicologia e relacionamento andam junto porque parte das nossas questões emocionais e sociais e psicológicas tem a ver com outras pessoas, né? E uma demanda que tem sido bem recorrente hoje em dia é a dificuldade de relacionamento. E quando eu falo de dificuldade de relacionamento, eu não estou restrito a ideia de relacionamento homem-mulher, relacionamento romântico, né? Homem com homem, mulher com mulher, essa ideia de relacionamento de casal. Também tem isso, né? E tem essa dificuldade hoje em dia, mas eu tô falando de uma perspectiva mais coletiva e vou sugerir aqui algumas ideias pra gente ir aprofundando nesse tema, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você curta o meu vídeo, me siga no Instagram, que lá eu abro caixinha de perguntas e essas caixinhas acabam sendo estímulo para eu aprofundar esses temas aqui no YouTube de uma maneira um pouco mais completa. E aí, indo direto para o assunto, aí muitas pessoas têm essa dificuldade hoje de conexão, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade natural em se conectar com as pessoas e existem vários fatores que influenciam isso. Eu acho que um dos fatores que influenciam é a vida acelerada em que a gente vive. Nós vivemos de uma maneira muito acelerada, trabalho, faculdade, dormindo pouco, principalmente falando do... Todas as pessoas têm aí, mas pegando a minha referência, houve épocas em que eu fiquei muito tempo nessa rotina de trabalho, estudo, e as relações nesses ambientes eram muito pobres, porque eu tinha que estar focado na faculdade em estudar e no trabalho em trabalhar, e nem sempre dava para aprofundar a relação com as pessoas que estavam ali, por mais que se relacionar com a galera do trabalho seja sempre uma possibilidade. Então tem isso, né? Tem esse mundo acelerado em que a gente vive. Tem também a influência das redes sociais, então a gente vive hoje exposto a muita gente, mas sozinhos na multidão, né? A gente se conecta superficialmente com muitas pessoas, mas a gente não aprofunda essas relações. E existe, né, também um foco excessivo em si. Muitas pessoas elas querem um relacionamento com alguém, uma amizade, para atingir objetivos próprios. Então eu quero alguém para fazer algo para mim. Eu quero alguém para resolver a minha solidão. Eu quero alguém para ir comigo no lugar que eu quero ir. Enfim, ou até mesmo para reafirmar as próprias emoções e características e ativar esse lado mais egoísta, né? Que todos nós temos e tá tudo bem. Mas quando a gente tem apenas esse foco e é de maneira excessiva, naturalmente as relações elas vão se esvair, elas não vão se aprofundar. Elas têm, né, essa tendência a não se aprofundar. E outra influência, né, aos relacionamentos é as crenças que nós alimentamos a respeito de nós e a respeito do outro, a respeito das relações em geral. A terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho, ela traz muito essa ideia de crença. A gente, ao longo da nossa vida, nós temos crenças que vão sendo desenvolvidas aí na nossa criação e que elas vão sendo influenciadas pelas experiências em que a gente vive. E são crenças de, algumas delas, né, de putz, eu não sou capaz de me relacionar, eu não sou capaz de ser amado, eu não sou capaz de ter uma rede, de ter amigos. Nem sempre essa crença, essa ideia, ela é clara na nossa cabeça, mas às vezes ela é uma ideia abstrata que ela se manifesta na hora que a gente está se relacionando. Então, em alguns momentos, a gente vai ter uma ideia um pouco mais distorcida das relações e da gente,
que vai interferir em como a gente se permite se aprofundar nessas relações, né? Se eu acredito que eu não sou bom o suficiente para me relacionar, é claro que naturalmente eu vou acabar interferindo nas relações que eu entro com base nessa ideia, né? E aí eu posso acabar não me abrindo muito, sendo uma pessoa muito superficial, não permitindo que a relação se aprofunde, né? Então, existe essa influência aí. E aí, com base em todas essas ideias, o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode resolver isso, né? É claro que aqui são ideias gerais, são ideias bacanas, mas não substitui uma ajuda profissional de um psicólogo, né? Então, se a sua vida está muito mal, se as suas relações estão muito más e você está sendo muito afetado emocionalmente por isso, está interferindo na sua saúde, procure ajuda profissional. Procure alguém que possa te dar um suporte emocional e te dar um direcionamento profissional, né? Às vezes a gente vai precisar de um apoio psicológico, de um apoio psiquiátrico, médico e assim por diante. Indo para a ideia de como a gente pode pensar em soluções, eu já deixo claro que as soluções elas são a longo prazo. A gente não aprofunda relacionamentos, cria rede de amigos, cria um relacionamento amoroso do dia para a noite. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade. Então a ideia é que a gente possa, ao longo da vida, ir melhorando nos pontos em que é difícil pra gente, né? E eu gosto muito de uma ideia que é um pouco clichê, mas é uma ideia que eu acho que é muito interessante. Dá pra gente ter uma ideia das relações, assim. Que é a ideia de reconstruir o jardim, né? Você já viu aquele ditado que é mais interessante a gente ter um jardim bonito para atrair as borboletas, ao invés de a gente estar buscando borboletas por aí à força, né? Então é legal a gente construir um jardim. Eu sempre ressalto isso para os meus pacientes. Porque o nosso jardim é a nossa vida. Nossa vida é um jardim que a gente precisa ir plantando as coisas que são importantes pra gente e pessoas que têm interesses em comum, elas vão se aproximar de nós, né? E aí esse jardim ele tem que estar preenchido com os nossos hobbies, os nossos interesses, as nossas profissões, as coisas que são legais pra gente, as nossas vivências, né? E é muito legal a gente de repente ter um lugar pra gente expor um pouco dessa nossa vida de uma maneira que seja confortável, né? Por isso que as redes sociais elas podem ser um pouco desse jardim. É claro que a gente tem que tomar cuidado para não cair na ideia de ter uma vida perfeita na rede social e querer demonstrar isso para as pessoas, sendo que nossa vida, a vida de ninguém é perfeita, né? Mas a ideia é que a gente possa expor um pouco disso, né? E aí a gente tem que ter os nossos interesses, a gente tem que ter um pouco da nossa solitude, da gente desenvolver as coisas que são legais pra gente, e aí as pessoas observando isso, elas vão se conectar com a gente, né? E aí a gente tem que aproveitar isso para se conectar com as pessoas, né? Aproveitar do nosso jardim. Então, o que você tem feito? O que você tem feito da sua vida? Você dança, você toca? A sua profissão é uma profissão bacana que te permite se aproximar de pessoas, te tornar uma pessoa mais interessante, né? A sua religião, às vezes a sua prática religiosa é bacana ali, você consegue usar isso para mostrar coisas sobre você, né? E até às vezes para atrair alguém para a fé, se for seu objetivo. A sua relação com seus pais, você cuida disso? A sua relação com as pessoas que já estão presentes na sua vida, você cuida disso? Que aí a gente já entra num outro ponto que eu destaquei, assim, né? É a gente aproveitar situações sociais para a gente desenvolver esse repertório de conexão, né? E aí, se você costuma frequentar a igreja, é legal você, de repente, aproveitar desse momento para se aprofundar com as pessoas ali. Se você costuma frequentar uma escola de música, putz, aproveita para você aprofundar a amizade com essas pessoas. No seu trabalho, talvez, não sei se dá tempo, se não dá, mas ali tá todo mundo com o objetivo de ganhar seu dinheiro e viver bem, né? Eu imagino que seja isso, sendo um pouco generoso com esse pensamento. Mas será que dá pra gente se conectar com alguém do trabalho? A gente compartilhar um pouco da vida ali? Na faculdade também, putz, às vezes é o melhor momento da vida pra gente fazer novos amigos. Você aproveita desse momento para conseguir uma conexão com as pessoas? Para conseguir ir além do interesse acadêmico no trabalho e além do interesse profissional? Existem pessoas que correspondem com seus valores para você conseguir se conectar?
né? Então, eu acho que é um ponto legal para a gente refletir. E dentro de tudo isso, existe um outro ponto que eu separei, que é a gente aprender, a gente conseguir ouvir as pessoas, a gente ter um interesse genuíno na história das pessoas e usar isso como aprendizado. Todas as pessoas, elas têm potencial de nos ensinar muito, né? Por mais que às vezes a gente não consiga ver dessa forma, mas as pessoas, elas têm potencial de nos ensinar, de nos ajudar. É bonito se a gente conseguir extrair as lições que são importantes da vida das pessoas, né? Então, é uma coisa bacana pra gente colocar em prática na hora que a gente for tentar se aprofundar aí nas relações que a gente tem. Escutar genuinamente, ouvir, né? Ouvir com os ouvidos, com os olhos, né? Ouvir com nossa presença naquele momento. Isso facilita demais as conexões. Isso pode ser muito importante, é uma habilidade muito importante. E aí tem um outro ponto que eu gosto de destacar, que é o autoconhecimento. Para eu me conectar com as pessoas, eu preciso me conhecer. Saber minimamente quem eu sou, o que eu gosto, quais são os meus valores, por que eu quero me conectar com as pessoas. Ter uma ideia dessas coisas é importante. E aí tem a regra dos 20%. Não sei se você já ouviu falar, mas todos nós temos 100% de uma vida, né? Naturalmente tem coisas que não é legal a gente estar abordando por aí. Eu não preciso falar das minhas questões íntimas, secretas, do meu íntimo com qualquer pessoa que eu conhecer imediatamente na rua, mas existe aquele 20% que eu consigo falar. Então, quando eu conheço alguém novo, eu consigo falar do meu interesse por música, eu consigo falar do meu interesse por futebol, pelo Palmeiras, né? Isso facilita na hora de fazer uma amizade, na hora de conectar com alguém. Eu consigo falar, por exemplo, é uma coisa mais íntima, é um pouco mais íntima, mas eu consigo às vezes usar para me conectar com as pessoas. O fato de eu ser filho único, o fato de eu ser psicólogo. Então é 20% sobre mim que eu posso expor para qualquer pessoa, né? Então, todos nós temos esses 20% que a gente pode ver, que a gente pode desenvolver ali, porque eu consigo falar disso. Eu não preciso falar dos meus conflitos com a minha última namorada. Não preciso falar sobre isso quando eu estiver conhecendo alguém de imediato. Porque o processo da gente aprofundar as relações é um processo gradativo. Pode ser que depois que eu me aprofundar, que houver esse espaço, eu fale sobre isso. Mas isso não precisa ser de imediato. Isso pode ser algo a ser desenvolvido, né? Então é isso. A gente tem que ter um pouco desse bom senso que as relações elas se aprofundam com o tempo. Não é imediato como a gente pensa. Que nem eu falei no comecinho, a gente tem essa influência de criar as coisas para ontem, né? A gente vive nesse mundo da tecnologia em que tudo é resolvido para ontem. E aí a gente acha que a gente pode comprar relações profundas, a gente pode instantaneamente conseguir. E às vezes a gente fica descalibrado, a gente queima a largada. E aí nessa ânsia de aprofundar as relações, a gente acaba falando demais, falando detalhes íntimos, agindo de uma maneira um pouco mais invasiva, por não estar calibrado. Então, ter essa ideia dos 20%, eu acho que é bacana para a gente conseguir ter o nosso referencial ali para conseguir usar para aprender, né? Para aprender sobre nós e para usar isso que a gente aprende para conseguir se conectar com as pessoas. E eu acredito que seja isso por hora. Espero que essas ideias tenham de alguma maneira ajudado, mas utilize essas ideias para colocar em prática. Coloque em prática no ambiente de casa. Você tem uma relação profunda com a sua mãe? É possível isso, né, dentro da relação de vocês? É possível ter uma relação um pouco mais profunda com seus irmãos? É possível ter uma relação mais profunda com pessoas do trabalho? Algumas pessoas se queixam, né, de que mas eu tenho 20 anos no trabalho e as pessoas que trabalham comigo têm 50. Mas será que não dá pra gente aprofundar um pouco da relação com essas pessoas de 50? A gente não precisa se restringir a pessoas da mesma idade. A gente não precisa se restringir a pessoas do mesmo estilo musical. Entende? Então acho legal a gente ampliar essa visão e usar o que a gente tem à disposição para a gente aprofundar as relações. Espero que tenha ajudado. Lembrando sempre um ponto: procure ajuda profissional se isso te traz sofrimento. Procure ajuda profissional. Não brigue com a dificuldade, não brigue com a sua saúde mental. Se isso está te trazendo muito sofrimento, procure ajuda mental. Se está te trazendo pouco e você tem a condição de buscar ajuda
ajuda psicológica, busca ajuda também. Vai ser um atalho, vai ser uma forma mais otimizada da gente desenvolver esses pontos, como autoconhecimento, né? Analisar o seu caso específico com um profissional pode ser muito importante. Então é isso. Se você gostou, já sabe, curta o meu vídeo aí, me siga no Insta e sugira novos temas. Estou à disposição aí para ao longo das semanas postar. Beijo e fiquem com Deus.